Eu queria comentar, claro, pegar a notícia, não pra gente falar a notícia em si, porque isso já foi feito por todo mundo, no Brasil inteiro, em todos os canais de televisão, todos os portais de notícia e tal, então todo mundo já tá sabendo disso. O objetivo do Clarim não é dar notícias, e sim comentá-las. Mas mais do que comentar essa notícia, falar um pouco, quero saber de vocês também, falar da minha relação com o Silvio Santos e o SBT. Porque eu não sei vocês, mas eu, na minha infância e adolescência, eu assistia muito mais SBT do que a Globo. A Globo eu gostava só dos desenhos de manhã. Aí eu ficava zapeando, tipo, quando tinha um no Bom Dia e Companhia do SBT que eu gostava, eu ia pro SBT. Acabava o que eu gostava, eu ia pra Globo ver se tinha um outro desenho que eu gostava mais. E ficava trocando entre eles, né? Na época, a Record depois estreou também com Pokémon, então eu ficava em 3 canais. Mas fora isso, eu sou um cara muito mais SBTista. Sempre gostei de ver Chaves, de ver Eu, a Patroa e as Crianças, de ver aquele do Will Smith, O Maluco no Pedaço... assistir os filmes, eu gostava muito mais do cinema em casa do que do Sessão da Tarde. E claro, eu tive por muito tempo meus momentos aos domingos em família assistindo Silvio Santos. Vocês também tiveram isso? Danielzinho, como você que é mais parecido com a minha idade, isso te marcou também na infância? Pô, parecidíssimo, Drago. Foi exatamente isso. E como eu cresci só no interior, eu sempre morei no interior. Assim, quando eu era bem pequeno, era o SBT 4 e a Globo 5, né? E eram os únicos canais que pegava direito em qualquer lugar que eu morei, assim. Não precisava nem de parabólica pra pegar os dois. Então eu sempre tive Globo e SBT como distração. E o SBT tinha essa linha infanto-juvenil mais forte, parece, né? Tinha bastante coisa legal, assim. Pô, descobri muito filme interessantíssimo no cinema em casa também. Acompanhei demais, fez muito parte da minha infância, da minha trajetória, da minha família como um todo, né? O SBT era um negócio incontornável. E o Silvio Santos, poxa vida, foi o maior comunicador da televisão brasileira. Então é uma grande perda, assim. E tá intrinsecamente ligado com a gente. Eu não era necessariamente fã dele ou dos programas dele. Os programas dele já eram uma coisa mais familiar, para mais adultos e tal. Puta, não curti o Silvio Santos assim, mas eu gostava muito do SBT, né? O Silvio Santos, pra mim, é uma coisa que eu tava afastado há um tempo já também, né? Tipo, eu assistia muito quando era moleque e tal. Não tinha como. Minha avó, eu ia na casa da minha avó, passava férias lá, eles viam muito, cara. Minha tia-avó, meus avós compravam telecena, Danielzinho. Sabe, seus avós compravam, não sei se o Ali vai falar também, mas antes de só falar o meu, compravam telecena, aí pedia pra eu ver lá o Silvio Santos sorteando os números e marcar lá a telecena. Eu adorava quando era moleque, falar, tia, posso marcar eu os números do telecena? Ficava marcando telecena e via muito. E quando eu era moleque, eu também me lembro muito, assim, deu em casa eu, meu irmão e minha mãe. Meu pai também, mas meu pai menos. Meu pai ficava mais fazendo os rolês dele. Mas eu, meu irmão e minha mãe assistindo Topa Tudo por Dinheiro. E aí quando o Silvio gritava assim, quem quer dinheiro? Eu, meu irmão criança, a gente em casa gritava, eu! Saca? Sim. Eu fazia muito isso, gritava eu. E aí ele jogava os aviãozinhos. E eu e meu irmão brincava de ir na direção da TV pra fingir que a gente tava pegando os aviãozinhos e tal. E eu assistia principalmente pra chegar ao bloco de pegadinha, tá ligado? Eu gostava muito das pegadinhas do Envolando e tal, e ficava esperando o bloco de pegadinha. Eu só mudava da SBT pra ir pro Faustão quando chegava o bloco de videocassetada, que eu gostava do Faustão. As Olimpíadas do Faustão também eram muito boas. Era bom pra caralho também. Acabava a Olimpíadas do Faustão e acabava a videocassetada, eu voltava pro Silvio Santos. Sempre gostei mais de ver o Silvio Santos e tal. E é o que você falou, apesar dele não estar presente na nossa vida nos últimos tempos, né? Paramos de ver TV aberta, assim, pra consumir mais streaming, fazer outras coisas, ler quadrinhos, jogar videogame e tal. É um cara que, assim, marcou a nossa vida de alguma forma, né? Alexandre, e no seu caso, como é que é a sua relação com o Silvio Santos, assim? Você sentiu alguma coisa com a morte dele? Eu sou um pouco mais velho que vocês, então a minha relação com o Silvio Santos e o SBT vem desde antes. Eu creio que tem 3 personalidades aqui no Brasil que são contemporâneas entre si, cada uma à sua maneira, influenciaram todos os brasileiros, sem exceção. Foi o Pelé no futebol, foi o Maurício de Souza na produção literária e foi o Silvio Santos. Eu vou colocar um quarto aí também, viu, Ale? O Ayrton Senna, cara. Ayrton Senna. Só que o Ayrton Senna, ele é posterior. Eu mencionei esses 3 porque eles são contemporâneos, eles viveram na mesma época. Entendi, Ale, boa. Por isso que eu mencionei esses 3. Claro que tem outras pessoas também que têm o seu grau de importância, mas eles, em um determinado momento, eles tiveram o auge da produção deles e eles influenciaram um país inteiro, em termos de comportamento, em termos de ideias, em termos de exemplo. O Silvio Santos, ele foi notável, porque, porra, cara, a forma como ele conseguiu se reinventar
ao longo dos anos, eu nunca vi igual. Cada hora trazendo um aspecto diferente. Algumas coisas ele puxava da mente dele, outras coisas ele puxava lá de fora. Ele era muito ligado nesse panorama cultural do que acontecia nos Estados Unidos, que acontecia na Europa. Ele foi uma pedra no sapato da Globo, da toda poderosa Globo, durante anos, sempre derrubando, por meio da inteligência dele, da sagacidade dele, derrubando a audiência da Globo. E como você, Bruninho, eu também era muito cara, eu era um cara muito mais SBTista, porque... Também, olha aí, legal. Eu não me identificava muito com o show da Xuxa, ou, sei lá, com TV Colosso, ou com outras coisas que a Globo trazia. Eu queria assistir o Bozo, saca? Eu queria assistir esses outros programas, eu curtia mais. E lá, lógico, eu assistia Chaves, assistia aquelas outras... Nossa, outros eu não mencionei o Chaves na outra vez, que pecado, velho. Você é maluco, cara. Puta que eu pariu. Tem mais um porém também, que tal qual o Maurício de Souza e tal qual o Pelé, o Silvio Santos é uma personalidade que ele veio de baixo, saca? Ele construiu toda essa carreira dele. Quando ele chegou em São Paulo, ele chega com uma malinha e mais nada, cara. Uma mão na frente e outra atrás. Ele procura o Manuel de Nóbrega, conquista o Manuel de Nóbrega por conta do talento dele. O Manuel de Nóbrega, que foi o primeiro fundador da Praça é Nossa, o primeiro, depois o Carlos da Nóbrega continuou o papel do pai e tudo, mas ele conquista o Manuel de Nóbrega, vai conseguindo cada vez mais espaço e pura e simplesmente pelo talento dele, pela sagacidade dele. Então, uma personalidade absolutamente notável e uma perda aí sem igual para a televisão brasileira, para a comunicação como um todo. A história é muito envolvente também, né? Isso que o Ale falou, dele abrir um canal de televisão, assim, por conta própria também. Ele conseguiu, mano. Ele veio de baixo e conseguiu abrir um canal de TV. Por que ele abriu o canal de TV? Porque as TVs não queriam mais ele apresentando os programas. Aí ele foi e falou, vou abrir meu próprio canal. E conseguiu, cara. E ele fez... Conseguiu a concessão no auge da ditadura militar, cara. E a partir disso fez fama, fez fortuna e tal. Eu acho que eu me identificava mais com o Silvio Santos do que com o SBT do que com a Globo, porque a Globo sempre teve como público-alvo as classes A, B e C. Enquanto que o Silvio Santos sempre teve como público-alvo as classes C, D e E. Então ele pegava mais o povão, assim, acho que ele conseguia colocar uma programação e ele mesmo se comunicar mais com o povão. E eu sempre fui uma família de classe média baixa. Então eu gosto, não sei, eu acho que o Silvio Santos conseguia me atrair, acho que por causa disso. Ele entendeu, não adianta competir com a Globo pelo mesmo público, não adianta tentar ser a Globo. Eu preciso ser eu mesmo, eu não preciso estar no topo, eu não preciso tentar passar a Globo, eu posso me contentar com o segundo lugar pegando quem a Globo não pega. A irreverência dele, Bruninho, ele fez algumas coisas que nunca ninguém na TV fez. No diabo do programa dele lá, depois do programa tinha o Cinema em Casa, né? E ele falava assim... daqui a pouco vocês vão assistir um filme espetacular, é o Rambo, do Sylvester Stallone. O SBT conseguiu comprar o Rambo, mas não tem problema, você pode terminar de assistir o Fantástico, o filme não vai começar enquanto o Fantástico não acabar. Ele falava um negócio desses no programa dele. Uma coisa que a Globo nunca faz, que é mencionar os outros, né? A Globo até hoje não fala Instagram, a Globo não fala Twitter, a Globo fala rede social. E o SBT não tinha disso, cara. Danielzinho, você quer falar alguma coisa? É muito humano. Não, vocês assistiram aquela série O Rei da TV? Assisti só a primeira temporada. Assisti as duas. É boa, Ale, porque eu não vi, não. Eu pus aqui na lista, mas eu acabei não vendo. É mais ou menos. Ok. A primeira temporada é um pouquinho melhor. A segunda se distancia muito. A primeira já se distancia bastante dos fatos, a segunda ainda mais. Eu acho que comete vários equívocos assim. Não acho que os atores estejam tão bons, tanto o Silvio mais novo quanto o Silvio mais velho. É envolvente, assim, tem alguns momentos interessantes, mas não serve como uma referência bibliográfica de jeito nenhum. Tem que assistir mais sabendo que é uma ficção barra história, assim. Não é real, não é história real, não, cara. Bom saber. Já vou tirar da lista, então. Com essa resenha morna de vocês aí, é uma coisa a menos para assistir. Tem alguns trechos interessantes, como, por exemplo, os grandes donos de televisão falando que ele nunca vai conseguir ser um deles e tal. Tem umas coisas legais, mas fora isso, nem o Silvio aprovou na época, o Silvio detestou. O Carlos Alberto de Nóbrega se sentiu até insultado, assim, com a forma como retrataram o pai dele e tal. Então não vale muito a pena não, Danielzinho, falar a verdade pra você, cara. A outra coisa que eu queria falar, antes da gente passar pra próxima notícia, a gente podia fazer um especial, tipo, do Cinema em Casa, os melhores filmes que a gente assistiu no Cinema em Casa, os melhores filmes da Sessão da Tarde, clássicos do Cinema em Casa e clássicos da Sessão da Tarde. Porque o Cinema em Casa era muito mais trecheira do que o Sessão da Tarde, né? Eu assisti essa semana, Danielzinho, assisti um clássico do Cinema em Casa, que é o Alligator.
Esse filme abriu no Darkflix, estava disponível lá. Quando abriu no Darkflix, eu e a Isla, ao mesmo tempo, os dois olharam assim: nossa, eu assisti esse filme no SBT, vamos ver agora. Não, e o SBT colocava à tarde, tipo, o Boneco Assassino, aquele A Coisa. Vocês lembram do A Coisa, que era tipo Lembro. uma folha? Pô, claro que eu lembro, amo. Uma gosma branca que pegava as pessoas, assim, os bagulho... Tinha um filme que era Portal do Inferno, que era muito louco esse filme Portal do Inferno. Aí tinha aquele filme, tipo, Lagoa Azul, com nudez. Ah, mas Lagoa Azul é Globo. É Globo ou é SBT? Acho que é Globo. É Globo, é Globo, é Sessão da Tarde. Sabe por que é Globo? Porque o SBT passava o clone, ele passava Paradise, que é um Lagoa Azul com um orçamento, sem abrir o shield, com orçamento baixo. Uma coisa que eu admiro muito do Silvio Santos, eu sei que ele tem um monte de problema, de defeito, uma galera que não gosta dele e tal, mas uma coisa que eu admirei muito nele foi que ele, mesmo depois que o Conar proibiu propaganda infantil na televisão, aí Globo parou de passar desenho, Record, todos os canais pararam de passar desenho, porque não vai ganhar dinheiro, não tem mais passar propaganda infantil, e o Silvio Santos falou, não, eu não vou proibir desenho, enquanto eu estiver no SBT, vai passar desenho aqui sim. E aí seguiu passando... Bom Dia e Companhia por um tempão, Sábado Animado, acho que esse bobear, o Sábado Animado existe até hoje, não tô ligado, mas esse bobear existe. E ele falou assim, não, porque o espectador de desenho é o meu futuro espectador do jornal, futuro espectador do programa Silvio Santos e tal. Então, eu sempre gostei muito dos desenhos do SBT. Foi no SBT que eu conheci Dragon Ball, foi no SBT que eu conheci Guerreiras Mágicas de Rei Earth, Fly, o Menino Guerreiro, DuckTales, o Fantástico Mundo de Bob... Puta, tinha muito desenho da hora. Dá pra fazer um especial de Bom Dia e Companhia, entendeu? Né? O Bruninho, o faro que ele tinha, antes de ter esse Big Brother, ele já tinha feito a Casa dos Artistas. Casa dos Artistas, cara. O que ia rolar, saca? Ele ia lá e licenciava uma série mexicana, um Carrossel da Vida, um negócio assim. Maria do Bairro, Chiquititos. Pagava uma merreca nisso e tinha uma audiência fenomenal. Então ele era foda, cara. Lembra Rebeldes, mano? Nunca me pegou Rebeldes, mas também foi uma febre também, velho. Foi uma febre também, cara. Então, realmente é um cara que marcou. Igual você falou, Ale, é Pelé, Silvio Santos, Maurício de Souza mesmo, cara. Esses três marcaram muito, realmente, o Brasil. E assim, eu me emocionei vendo os especiais sobre ele, que é o que o Fantástico fez. Vocês viram um especial do Fantástico, cara? Não vi. Até o Faustão deu depoimento, tá? Pegaram depoimento de bastante gente, assim, até fiquei emocionado, assim, tem uma nostalgia da gente, né? Isso que eu falei da época que eu via com a minha mãe, que eu via com meus avós e tal. Meus avós e tios avós já não existem mais, todos faleceram, só sobrou um, mas dá uma nostalgia danada, assim, e o Silvio Santos tá atrelado a essa nostalgia, sabe? A avó da Thaís também, que a gente assistia muito na casa da Thaís, e que também já se foi. Então é uma notícia que pega a gente, assim, pegou um pouco a gente. E vocês, caras, comentem aí, todo mundo que tá assistindo aqui, comentem sobre a relação SBT e Silvio Santos. Vocês eram mais SBTistas ou eram mais globistas? Eram mais TV em Casa ou Sessão da Tarde? TV Globinho ou Bom Dia e Companhia? Vamos conversar aí embaixo. Mas eu acho que só o Chaves faz o SBT já ganhar essa disputa.